Fala, queridos alunos! Tudo bom com vocês? Professor Fábio Matias aqui com vocês e hoje a gente vai falar de Primeira Guerra Mundial, tá? Mas a gente vai falar de uma forma diferente, tá? Voltando às origens do canal, né? Vamos pegar um anime e fazer a análise desse anime através da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, fica comigo que após a vinheta a gente vai trazer todas as informações desse anime, né? Com o contexto histórico, o que acontece no anime, e a gente vai fazer a comparação com a Primeira Guerra Mundial, beleza? Tema muito importante, tema de prova, tá? Tema de vestibular, tema do Enem, beleza? Então fica comigo que eu vou trazer essa análise e a gente vai aprender muito sobre a Primeira Guerra Mundial só assistindo esse anime. Um anime excelente. Belezinha? Então vamos lá para a nossa vinheta e após a vinheta a gente já começa com a nossa análise. É isso aí, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like se você gostar desse vídeo, compartilha com outras pessoas para que eles possam aprender história de uma forma divertida, tá? Sem aquela pressão de ler o conteúdo, conteúdos maçantes, complexos, tá? E aqui a gente vai aprender assim, com os animes, tá bom? Então vamos lá. O nome do anime que a gente vai analisar hoje é o anime Saga of Tanya the Evil, tá? Ou a Saga de Tanya a Má, a Maléfica, tá? Então, Tanya, ela é uma menina, né, uma criança que se alista no exército porque ela tem poderes, tá? Então você já imagina logo aí, né? Um local de batalha, né? Um campo de guerra, onde esse campo de guerra vira ali um inferno, tá? E você tem a adição de magia. Então a Tânia, ela é uma criança dotada em magia. E essa magia ela é usada como armas, tá? Como uma arma na guerra. Então, se eu te disser que a história que está envolvendo ali a Tânia não é uma simples ficção, e sim aconteceu de verdade, claro, tirando a magia, né? Então, se a gente pegar todo aquele cenário do anime, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, olha só como é muito parecido, tá? As cenas do anime com a Primeira Guerra Mundial. Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora os mapas, né? O mapa da Europa, o mapa do anime ali, do Império, né? Do mundo ali, da realidade do anime, tá? Então, a gente vai ter ali uma sociedade alternativa, né? Onde a magia é uma arma de guerra, mas o cenário político ele é muito parecido, muito próximo com o cenário que desenvolveu a Primeira Guerra Mundial. Então, o Império, que é onde a Tânia vai viver, né, é claramente inspirado na Alemanha imperial, tá? Tem até o mesmo uniforme, né, a mesma farda, tá bom? Então, nesse período, a gente vai ter as nações formando alianças, tá? Então, eu vou mostrar algumas cenas aqui do anime, onde a gente vai ter essa passagem da Tânia, né, falando que essa guerra não é simplesmente uma guerra particular entre o Império e a República, mas sim uma guerra mundial, tá? De caráter mundial, tá bom? Então as nações elas começam a fazer alianças. A gente vai ter a Alemanha, né? Agora trazendo para a nossa realidade, a gente vai ter a Alemanha formando uma aliança com o Império Austro-Húngaro e a Itália, tá bom? E aí essas alianças elas vão se formar naquela tentativa de conseguir uma maior repartição, né? Uma maior divisão das terras da África e da Ásia.
porque a Alemanha ela quer promover o imperialismo, só que a Inglaterra, a França já estão dominando ali aquele cenário. E aí a Alemanha quer entrar também nessa divisão, nessa partilha da África e da Ásia, tá? E a Alemanha, ela começa uma expansão forçada, né? Uma expansão à força. Ela começa a tomar as terras da Inglaterra e da França. Começa a invadir, começa a fazer um imperialismo forçado, tá? E assim começa algumas desavenças entre Inglaterra e Alemanha, entre a França e a Alemanha, tá? Mas ainda nada de guerra, tá bom? Então, no anime, né? No anime a gente vai ter esse cenário, tá? O Império, que é a região que a Tânia vai nascer, ele começa a expandir o seu território. E aí a República, ela vai declarar guerra contra o Império. E assim começa uma guerra entre esses dois países, tá? O Império contra a República, tá bom? A personagem Tânia como um reflexo da guerra moderna. Então, a gente vai ter a Tânia como sendo ali o personagem principal da nossa guerra, tá? Ela vai ser, como ela é uma criança, ela vai ser moldada para a guerra, tá? Só que você deve estar pensando assim, professor, mas como que uma criança vai se alistar no exército? É porque, meus amigos, a Tânia, ela é um espírito reencarnado, tá? Então, em 2013, ela era, né, um funcionário público que, ali no ápice da sua vida, ele tem a seguinte missão: demitir um funcionário. E ele não demonstra compaixão, ele simplesmente demite e manda o camarada embora. E aí, no final do expediente, ele está ali esperando o metrô, né? E a pessoa que ele demitiu chega por trás e empurra ele nos trilhos. E aí, quando ele vai morrer, entra uma figura que é um ser divino, né? O tempo para ali e esse ser divino começa a falar com ele, né? E aí ele fala: olha, você tem que crer em Deus. Se você rezar para mim, eu vou te salvar. E aí ele meio que forçado ali, você não tem escrúpulos, esse Deus que não mede esforços para ter a crença dos seus fiéis. E aí o Deus pega e fala, então eu vou te dar uma segunda chance. Eu vou te mandar para um local, você vai renascer e lá você vai tentar sobreviver. E aí ele nasce no corpo dessa menina chamada Tânia, que vai morar num orfanato, né? Uma família pobre, passando dificuldades. Ela tem as memórias da sua vida no futuro, né? 2000. Ali é passado, né? 2003, porque a guerra vai se passar em 2023, tá? Então ela tá no passado, ela vai para o futuro, tá bom? Ele, na verdade, né? Ele vai para o futuro. E aí a Tânia nasce, ela nasce com esse dom, né, com esse poder, e aí ali mesmo ela faz o teste no orfanato, vê que ela tem esse dom, ali mesmo ela já pede para se alistar no exército, porque ela sabe, né, na vida passada dela, o exército tinha proteção, tá? Ele ia ser privilegiado, ia ter condições financeiras de se manter. E aí ele começa a articular toda a vida dele ali no corpo dessa menina para permanecer no exército. E aí ele vai se articulando para ficar fora do campo de guerra, para ficar ali no quartel, né, no almoxarifado, no campo de testes. E aí ele vai fazendo tudo isso para se manter ali. Só que na verdade ele vai se dar bem mesmo
no campo de batalha, tá? É onde ele vai montar as principais estratégias e aí ele vai se dar bem ali naquele campo, tá bom? Ele vai ser reconhecido ali no corpo da Tânia, uma meninazinha, uma criança loira, né? Que vai se tornar major do exército imperial só através desse conhecimento prévio que ela tem, que é a reencarnação dela, né? Ou dele, no caso, né? Bom, mas voltando para cá, né? Esse soldado moldado, né, que é a Tânia, ela vai ter ali uma estratégia fria, né? Ela vai ser fria e calculista, tá? Então ela não demonstra humanidade, tá bom? Que é já características da vida pregressa dela, tá? Então ela é uma criança, mas ela age como se fosse já ali um general, tá? Imponente ali, pragmático, que reflete, que pensa, que monta a sua estratégia, tá? Então essa guerra vai transformar as pessoas em máquinas de sobrevivência, assim como foi na Primeira Guerra Mundial, tá? Na Primeira Guerra Mundial a gente vai ter ali três fases da guerra, tá bom? Guerra de movimento, guerra de trincheiras e uma segunda guerra de movimento. Então eu vou apresentar para vocês através do anime essas três fases da guerra, tá bom? E até a próxima. Já né?